Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com a igreja do Senhor e com todos aqueles que ouvem esta palavra, esta mensagem da parte de Deus para os corações daqueles que precisam. Esta manhã eu quero orar com você. Ó Deus, pelo precioso Espírito Santo, nos ensine a Tua palavra. A qualquer pessoa que esteja ouvindo ou que vá ouvir esta mensagem, que esta pessoa seja edificada, exortada, consolada pelo Espírito Santo do Senhor e pelo poder da Sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querido ouvinte, eu quero falar hoje sobre os diáconos. Os diáconos. A igreja, ela tem necessidade de líderes. A igreja precisa ser liderada. E, biblicamente, nós encontramos a referência a líderes que são chamados de diáconos, líderes que são chamados de presbíteros, bispos, não é? Então, hoje eu quero falar sobre estes líderes que têm uma importância tremenda na vida da igreja, os diáconos, e a grande necessidade que a igreja tem destes líderes no seu meio, não é? Quero ler o texto bíblico de Atos capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, tá bom? Atos 6, de 1 a 7, diz a palavra do Senhor assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muito bem, este texto é o texto que nós vamos usar como base para o ensino, ou para a nossa conversa a respeito da necessidade de diáconos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Diáconos. O que são diáconos? Eu vou usar uma linguagem mais simples. Diácono é um grupo de servidores de mesa fiéis. Um grupo de servidores de mesa fiéis, prontos para servir, que se entregam ao serviço de cuidar das necessidades do corpo, da igreja. São indispensáveis na igreja e na multiplicação do ministério da igreja. Então, este grupo é um grupo indispensável na consecução ou no encaminhar dos trabalhos da igreja do Senhor Jesus. Aqueles que servem à mesa do Senhor com vistas a facilitar o avanço do Evangelho. Estes são os diáconos, aqueles que servem à mesa do Senhor com vistas
ao avanço do Evangelho, a saúde do corpo local e o regozijo dos santos. Aí está o propósito para o qual o diaconato existe. Estes líderes chamados de diáconos existem na igreja para isso, para facilitar o avanço do Evangelho, para a saúde do corpo, que é a igreja, e também para o regozijo da igreja, o regozijo dos santos, não é? Nesta passagem que lemos de Atos capítulo 6, de 1 a 7, não aparece a palavra diácono. Você reparou isso, não é mesmo? Não aparece a palavra diácono. Entretanto, parece que este texto está apontando na direção destes, que servem à mesa, ok? É interessante você perceber que o diaconato, ele passa a existir aqui no Novo Testamento, ele passa a existir a partir de uma oportunidade. Houve uma oportunidade no meio da igreja. Que oportunidade era essa? O Evangelho estava crescendo. Muitos e muitos estavam abraçando a fé. Havia muita gente chegando. No caso do texto que lemos, por exemplo, nós vemos que os gregos, os helenistas aqui eram gregos. Gregos estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus. E as viúvas dos gregos, as viúvas ali desta camada de gregos que estava se convertendo, estas viúvas estavam também ali no meio da igreja, haviam se convertido. Então há uma oportunidade aqui. A igreja está crescendo. Por isso surge o diaconato. A segunda coisa que vemos neste texto é que surge um conflito com a expansão da igreja, com o crescimento da igreja, surge aí um conflito. As viúvas dos helenistas estavam sendo deixadas de lado quando eram assistidas as viúvas dos hebreus, por exemplo, dos judeus, ok? Então eles, só porque as viúvas aqui são gregas, elas estão sendo deixadas de lado, eles reclamaram. Então houve um conflito aí, não é? E então surge a terceira palavrinha-chave do texto, a oportunidade, o conflito e a solução. Que maravilha quando a igreja cresce. Não é difícil de se prever que com o crescimento surgirão desafios, conflitos, dificuldades. É previsível isso, não é verdade? Mas agora, aqui está a solução. O Espírito Santo de Deus põe no coração dos apóstolos do Senhor Jesus, o Espírito Santo coloca a solução. Separem homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Escolha homens assim para um serviço específico. Que serviço? Servir a mesa. Servir a mesa do Senhor. Então, oportunidade, conflito e solução nós vemos aqui. Isso é para nós pensarmos como igreja, que se a nossa igreja está crescendo, aparecerão conflitos, desafios, necessidades. Ao surgir isso, deve haver no meio da igreja como solução este grupo de servidores de mesa fiéis, prontos para servir, que se entregam ao serviço de cuidar das necessidades do corpo. É preciso que surja esse grupo. Então, agora, com esta introdução, vocês já entenderam o que é o diaconato, o que é ser um diácono. E eu quero falar sobre algumas palavras que estão aqui nesse texto, para orientar você como igreja, para orientar você na escolha de um diácono, na escolha de uma pessoa que tem uma importância tão grande para o corpo de Cristo, o diácono. Eu quero hoje trabalhar estas coisas para você pensar, quando você for escolher um diácono, quando você for escolher esta equipe, estes homens que fazem esse serviço tremendo,
uma oportunidade criada pelo crescimento da igreja, uma ideia trazida pelo Espírito Santo para resolver conflitos e necessidades, uma solução tremenda e maravilhosa do Espírito Santo, diáconos, ok? Bom, em primeiro lugar, vemos que os diáconos têm que ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Em primeiro lugar, um diácono tem que ser um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quando procurar por diáconos, a igreja deve buscar homens cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o ofício, ele é espiritual. Sua função é um trabalho espiritual. Não é porque ele está servindo a mesa, que ele está realizando serviços práticos a fim de que o evangelho avance, que isso não seja espiritual. Tudo que o cristão faz na vida dele é espiritual. Não existe a diferença entre secular e espiritual. Não tem isso. Ou carnal e espiritual. Não existe. Não é? Então, tudo que você faz, tudo que o cristão faz é espiritual, porque ele é cheio do Espírito Santo, ok? A sua função, o seu trabalho é espiritual. A igreja não terá nenhuma vantagem ao escolher aqueles que não são cheios do Espírito Santo. A igreja nunca terá vantagem alguma ao escolher homens para serem diáconos que não sejam cheios do Espírito Santo. Eu vou estar também falando, depois instruindo a respeito de presbíteros, mas essa aqui é a marca também para presbíteros. A igreja não tem vantagem em escolher homens que não sejam cheios do Espírito Santo. Olhe, por exemplo, o que acontece nas igrejas. Olhe o que acontece com alguns pastores, presbíteros e diáconos que não são cheios do Espírito Santo. Olhe o que eles fazem dentro das igrejas, não é? Onde eles trabalham e ministram. Você vê o fruto, é terrível, porque não são homens cheios do Espírito Santo. Então, os diáconos devem ser conhecidos por sua sabedoria e por serem cheios do Espírito Santo. Estes homens, que a igreja tanto precisa deles, os diáconos, ao escolhermos esses homens, nós temos que observar se estes homens são cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Sabedoria para lidar com as pessoas, sabedoria para lidar com as coisas que eles vão lidar, sabedoria para ministrar sobre a vida das pessoas que precisam do serviço deles, precisam de sabedoria. Isto é algo que devemos observar. Por isso, eu queria agora, falando sobre ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, eu queria levantar algumas questões para você pensar. Quando você for escolher um diácono, pense nestas perguntas que eu vou lhe fazer a partir de agora. Primeira pergunta. O candidato tem reputação de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria? Você vai escolher os diáconos, estão ali os nomes. Quando você olha os nomes, este aqui é cheio do Espírito Santo e de sabedoria? Ei, se o nome dele está apontado para você escolhê-lo, é porque ele é do meio onde você convive. Ele é do meio onde você congrega. Ele é do meio onde você adora o Senhor. Ele é do meio e você o conhece. Então, aí vai a primeira pergunta. Esse candidato aqui, ele é cheio do Espírito Santo e de sabedoria? Segunda questão, segunda pergunta. Essa pessoa coloca o ministério da palavra e da oração acima das necessidades práticas da igreja? Esse candidato, essa pessoa que você está aí, que você vai escolher para ser seu diácono, para ser diácono sobre a congregação, essa pessoa coloca a palavra de Deus e a oração acima
das necessidades práticas da igreja? Quantos líderes nós conhecemos que as tradições da igreja, os manuais da igreja, as datazinhas para isso, data para aquilo, eles levam isso acima de qualquer coisa, mas você não os vê estimando a palavra de Deus e a oração. Você os vê constantemente brigando por coisinhas que estão nos códigos, que estão na Constituição da igreja, porque tem que ser com tantos dias, com tanto isso, com tanto aquilo, tem que ser X%. Estão sempre brigando pelas coisas práticas. Mas são líderes que não colocam a palavra de Deus e a oração no lugar máximo, onde deve estar, no coração, na mente e na boca de um líder que deve ministrar na casa do Senhor. Então, ao escolher um diácono, você precisa pensar, você que ouve esse candidato, você que convive com ele, será que você ouve da boca desse diácono mais vezes a palavra de Deus, oração, mais do que as coisas da vida prática da igreja? Pense nisso ao escolher um diácono. Terceiro, essa pessoa que você está escolhendo, ou que você vai escolher para ser diácono na congregação, no meio da igreja, ela é um servo? Você percebe que ela está sempre pronta a servir, mesmo não sendo diácono? Mesmo não sendo presbítero, mesmo não sendo pastor, ela está sempre pronta para servir. Ela é um servo, ela é uma serva, é um servo, aliás, é um servo. Essa pessoa, essa pessoa é uma serva. O diácono que você vai escolher é um servo? Pense nisso. Para ser diácono, de acordo com a palavra de Deus e a vontade do Espírito Santo, essa pessoa, esse candidato, esse homem, tem que ser, acima de tudo, um servo, porque ele vai servir a mesa do Senhor, ele vai servir a igreja do Senhor, ele vai servir as ovelhas do Senhor. Então ele tem que ser, acima de tudo, um servo. Quarta questão. Há evidências do fruto do Espírito na vida desse candidato a diácono? Há evidências do fruto do Espírito Santo na vida desse homem? Aí você me pergunta, pastor, mas qual é o fruto do Espírito que tem que estar na vida desse homem? E eu vou ler para você em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é uma paciência bem grande. Eu já expliquei isso para a igreja. É uma paciência bem grande. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esta pessoa que você está escolhendo para ser diácono demonstra o fruto do Espírito na vida dele, demonstra amor, alegria, paz, paciência bem esticada, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Nós precisamos pensar nisto, porque são homens assim que nós devemos escolher para serem diáconos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, então essa pessoa tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Você percebeu que eu não falei ainda de boa reputação?
Nós vamos conversar sobre isso mais tarde. Espere que nós vamos falar sobre boa reputação, tá bom? Agora, olhando para o versículo 8 da primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, há uma outra característica que o diácono deve demonstrar, além de ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ele também tem que ser sincero. Sincero. 1 Timóteo 3,8 diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, agora aparece a palavra, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância. 1 Timóteo 3,8. Exige-se do diácono que não seja um homem dado a uma linguagem confusa. O diácono não pode ser um homem de linguagem confusa, ou seja, de duas caras, ok? O diácono que você vai escolher, aquele candidato que está ali para você escolher para ser um dos diáconos na sua igreja, no meio da igreja do Senhor, ele tem que ser aquele tipo de homem que evita o lisonjear, ou seja, que evita a bajulação. Então, o diácono, ele não pode ser uma pessoa bajuladora. O presbítero também não, mas esse é um assunto para depois. Mas o diácono não pode ser bajulador. Você sabe o que é bajular, não é? Você ficar tecendo elogios para a pessoa porque você tem uma intenção. Você fazendo certas coisas para um determinado indivíduo porque você tem intenção. Você fica dizendo palavras maravilhosas a respeito dessa pessoa ou das outras porque você tem uma intenção. Angariar o voto dela, angariar que ela te eleja. Você está sempre pronto a escrever coisas bonitas a respeito das pessoas no Zap ou em qualquer outro meio de comunicação. Você está sempre fazendo isso porque você tem intenção. Você quer o voto dela, você quer a apreciação dela. Isso é bajular. O diácono, ou líder, pastor, presbítero, diácono, não pode ter essas duas caras. Esse linguajar confuso. Confuso porque causa confusão espiritual, tem propósitos ruins, propósitos carnais, propósitos levianos, quer conseguir um voto, quer conseguir ter as pessoas do seu lado, por causa dos propósitos que você tem. Então, o líder não pode ser assim, o diácono não pode ser assim. Por isso que o apóstolo fala sobre isso, de uma só palavra, de um só jeito de proceder, né? O procedimento dele não tem segundas intenções. Se você observa uma pessoa que está sempre agindo, e aí você vê lá na frente por que ele fez aquilo, era para conseguir tal coisa, esse é o bajulador. Esse não serve para ser diácono, não serve para ser presbítero, não serve para ser pastor, não serve. Bajulador não. Exige-se do diácono que não seja um homem dado a uma linguagem confusa, né? É o que acabamos de aprender. As pessoas podem ser dadas a um modo falso de falar, ou falar de duas maneiras diferentes. Por exemplo, elas dizem uma coisa a uma pessoa, e a respeito do mesmo assunto elas dizem outra coisa a outra pessoa. Elas têm um posicionamento sobre um assunto quando estão comigo, e elas têm um posicionamento totalmente diferente sobre o mesmo assunto quando estão com aqueles outros.
não é? Elas dizem coisas a uma pessoa e outra coisa sobre o mesmo assunto a outra pessoa. Dizem uma coisa e, no entanto, fazem outra. Falam uma coisa dentro da igreja, falam uma coisa no meio dos irmãos, mas fazem outra lá fora, lá atrás. Este é o duas caras. Esse é aquele que não tem uma só palavra, ele tem duas, não é? A sinceridade, ela reflete o caráter de Cristo. Grave isto, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus. Grave isto. A sinceridade reflete o caráter de Cristo. É verdade que, às vezes, por ser sinceros, nós temos que pagar um alto preço. E, ultimamente, eu tenho refletido muito sobre isso. Que é preciso ser crucificado, é preciso morrer, mas é preciso ser sincero. Tenho pensado muito nisso, creio que o Espírito Santo está mexendo profundamente comigo, que é preciso sim encarar certas pessoas e certas situações com sinceridade, ainda que a casa venha ao chão. Levantando questões a respeito da sinceridade, esta outra característica do diácono, homem de uma só palavra, que está aqui em 1 Timóteo 3,8, uma só palavra, sinceridade. Levantando questões. O candidato a diácono tem uma reputação de ser um homem de uma só palavra? Ou de ser um homem de palavra? Essa pessoa que você vai escolher para ser diácono na sua comunidade, na igreja onde você congrega, no meio dos irmãos onde você serve, esse candidato é um homem de palavra? É um homem de uma só palavra? Pense nisso. Ao escolher, você precisa saber e ter certeza de que esse homem que você está escolhendo é um homem de palavra, é um homem de uma só palavra. Esse candidato, esse futuro diácono que você está escolhendo, costuma ser consistente no seu falar com diferentes pessoas? Essa pessoa que você está escolhendo para ser diácono é consistente no seu falar com diferentes pessoas? Ela é consistente nas palavras e no posicionamento quando está com A? E é consistente da mesma maneira quando está com B? Você precisa pensar nisso. Mas, pastor, eu não conheço. Ora, se você não conhece, por que está escolhendo? Você conhece, é do meio da congregação. Você deve estar observando. Por isso, você, como igreja, está sendo ensinado, estamos lhe oferecendo ferramentas para que, ao escolher diáconos, você saiba da responsabilidade que você, como igreja, como aquele que escolhe seus representantes, como aquele que escolhe os que vão servir à mesa, você tem que escolher diante de Deus e com muita oração. E olhando para essas pessoas, pensando nelas. Terceira pergunta, para te ajudar a escolher o candidato que Deus quer. Costuma esse candidato falar a verdade em amor? De acordo com Efésios 4,15, a verdade tem que ser dita, mas tem que ser dita em amor. Ensino que já falei com os irmãos, e os irmãos já conhecem esses dois lados da moeda
da verdade que tem que ser dita. A verdade tem que ser dita em amor, é o outro lado da moeda. Mas tem que ser dita. Esse que você está escolhendo é uma pessoa que fala a verdade? Você tem que pensar nisso. Esses candidatos, ou esse candidato, é bajulador? Ou são bajuladores? Vivem apreciando pessoas, mandando recadinhos, porque tem intenções? Falsos mestres, pessoas que gostam de títulos e de poder, causadores de divisões, é que são bajuladores. Os bajuladores são os falsos mestres, aqueles que gostam de título e de poder. Esses são comumente, normalmente, naturalmente, eles são bajuladores. Aqueles que gostam de causar divisões, confusões na igreja, eles são bajuladores. Observe aqueles que vivem causando confusão, que vivem com leva e trás, que vivem depois do término de um culto, com conversinha aqui, conversinha ali, com um e com outro, fazendo observações que não gostam, são os bajuladores. Eles gostam de causar divisões na igreja. Eles gostam do título. Sou diácono, sou presbítero, né? Sou representante aqui e ali. Eles gostam do título, eles gostam do poder. Esses são os bajuladores. Pense nisso ao escolher diáconos. No próximo domingo, eu vou continuar este assunto, os diáconos, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, oriente a igreja do Senhor a escolher homens que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria, homens que sejam sinceros para servir a igreja do Senhor. Assim nós oramos para a glória de Jesus. Amém. Bom domingo.